Olá, estamos de volta com mais um episódio do Clube MVET Podcast. Para você, amigo que é veterinário, nutricionista, para você que é da área, essa proposta é de levar a você temas bem relevantes para o seu dia a dia, ligados, claro, à nutrição. E como sempre, a gente vai ter aqui a presença, a participação do Ives Miceli de Carvalho, médico veterinário, profissional da área já há muitos anos. A gente vai bater um papo com ele já na sequência, mas eu já quero trazer aqui o tema do nosso segundo episódio do podcast, que é Por Detrás do Rótulo. Então fique com a gente vai bater um papo aqui com relação a esse tema. Agora, Ives, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Ale. Estamos aqui, nesse segundo episódio. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de rotulagem. O que traz o rótulo? É verdade. Uma boa pergunta aí. E eu acho que a gente pode dar um link aqui que é como interpretar esse rótulo, né? Porque ele traz ali algumas informações. Então, o amigo que já é da área, ele sabe que vai ter ali algumas informações que são legais, né? São exigências, né? Governamentais, e tem, claro, outras informações que o fabricante coloca ali. Agora, como fazer a interpretação desse rótulo? Aí que está o X da questão. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente tem que ler, muito a gente acaba deixando de lado. Verdade. E hoje, com a correria, com tudo online e tudo mais... Comunicação rápida, dinâmica, né? Se você pegar algo muito escrito para ler, você não foca. Parece que a vida está em 2x, né? Sim. A vida está Tá aceleradinha. Tá acelerada. Né? Então, assim, mas eu tenho que parar e analisar, né? Eu vou alimentar o meu animal de estimação ou vou prescrever uma dieta, eu tenho que ter um conhecimento básico do que tem aqui dentro. Né? E para isso eu vou ter que perder alguns minutinhos ali, que na verdade eu estarei ganhando, porque aí investindo, né? Eu vou ter um conhecimento de base do que eu estou utilizando, né? Porque a gente falar em qualitativo numa dieta para o animal é simples, mas é simples quando a gente tem conhecimento, né? Porque aí eu tenho que pegar aqui e tentar esmiuçar um pouco o que está aqui dentro, para poder interpretar o que qual que é a função, o que vai trazer de benefício ou não para a saúde do animal, de acordo com aquela idade que ele apresenta. Era isso que eu ia perguntar para você. Por que fazer essa interpretação, né? Por que eu preciso desse tipo de conhecimento? Aliás, o amigo que nos acompanha, né? O veterinário. Sim. Para os colegas que estão nos acompanhando é importantíssimo, porque hoje quantas marcas você tem no mercado disponível para sua prescrição? Quantas marcas que o proprietário acaba recebendo de informação, mas não informação precisa, informação aprofundada. Vem uma informação superficial. Tem um alimento novo, ou já tem um alimento já mais conhecido, ou faz uma dieta caseira, ou usa uma mistura entre as categorias, né? Por que eu tenho que criar algo que seja compatível para aquele meu animal? Eu tenho que trazer algo compatível que vai trazer benefício para a saúde. E eu, como profissional da área, eu não vou prescrever algo que eu não conheço. Né? Eu não posso colocar a chancela do meu nome ali para alguma coisa, algum produto que eu não tenha conhecimento ou já não tenha utilizado e observado resultados satisfatórios. Porque o contrário também é verdade, né? O proprietário que de repente recebe uma prescrição de um profissional, aí ele começa a notar que a partir do momento que ele passou a utilizar aquele produto em especial, houveram mudanças, né? Ou alguns resultados que ele não queria, Sim. É possível que ele atribua esses resultados ruins àquela prescrição. A prescrição, né? Aí tá o ponto, né? Aí, quem é responsável pela prescrição? Exatamente. Então, até como mencionado no primeiro episódio, Ale, eu faço parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo já há 10 anos. Né? Fiquei 3 anos como conselheiro e desde 2014, ou seja, há 8 anos, nós instauramos uma comissão de nutrição animal lá para analisar essas questões éticas junto ao mercado, de prescrição, até mesmo de processos éticos profissionais dos colegas, médicos veterinários e zootecnistas. E isso tem que ser levado em consideração. Eu não posso prescrever algo que vai prejudicar a saúde do animal. Eu não posso entrar em modismo, né? Que hoje com a humanização nós temos vários modismos. Vamos dar uma dieta natural, vamos dar uma dieta caseira, voltar lá na base do carnívoro. É importante a gente analisar a base, que é a essência do carnívoro, mas eu não posso pular algumas etapas que a ciência nos trouxe. Né? A nutrição é baseada em ciência, não é baseada em achismo. Né? Então, para eu montar uma fórmula aqui, eu estudei.
Eu acompanhei, eu testei, teve todo passos para chegar. Agora não adianta eu chegar em casa e falar, não, eu vou fazer uma dieta agora para o meu cão aqui com a minha ideia ou de livros que eu adquiri aqui para autoconhecimento. Não estou criticando, mas é o que está acontecendo. Né? Nós tivemos um ganho em tempo de vida para os animais de estimação porque a ciência evoluiu e trouxe esses benefícios. Né? Isso é importante. A gente até comentou algo no nosso primeiro episódio, né? Sim. Se a gente voltar a algum tempo, um tempão atrás, alguém pode dizer, mas não tinha alimento completo, né, algum tempo atrás. Mas também expectativa de vida, Sim. a questão da qualidade de vida. Né? Não adianta viver bastante, viver mal. Exato. Né? Tem que ter qualidade de vida também. Qualidade. E isso está muito, muito associado à questão nutricional. Sim. A dieta é um fator essencial. Né? Se eu erro nesse manejo nutricional, eu posso trazer consequências graves para a saúde desse animal e momentaneamente, mas no futuro dele. Posso comprometer ele para o resto da vida. Né? Então, se a gente trazer aqui uma análise desses últimos 50 anos, que é mais ou menos como nós iniciamos as dietas industrializadas mundialmente falando. Né? Se pegar Europa, Estados Unidos, eles trazem um pouco mais de tempo em relação aos estudos e trazendo outras informações. Mas aqui para o Brasil, quantos anos nós ouvimos falar em dieta industrializada? Né? Na década de 80 a gente já havia movimentos de empresas, né, multinacionais chegando aqui no mercado com propostas de dieta industrializada. Era completa? Era balanceada? São nos níveis que nós temos hoje? Provavelmente não, mas elas trouxeram mudanças culturais onde nós chegamos. E aí sim, nós levamos isso para onde? Para a academia. A gente levou isso para dentro da universidade para comprovar. Né? Então eu falo, como professor universitário, eu passo isso para os meus alunos. Eu falo, vocês não saem acreditando em tudo que vem de informação. Né? E hoje com fake news, com várias coisas que a gente está vivenciando, né? Fora esse perfil profissional, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Vá na fonte, vá buscar a informação correta. Muita gente vendendo curso, né? Na internet. Exato. E aí esses cursos, né? Manufatura uma dieta que vai trazer muito benefício para o seu animal. Mas de onde veio essa fonte? Né? Quem que está por trás da elaboração dessa dieta? Então é importante a gente investigar isso, né? Agora, quando eu pego um rótulo como esse aqui, eu tenho contato com ele, claro, tem várias informações, mas no primeiro momento, onde que eu devo focar? O que eu devo ver em primeiro lugar aqui, que é mais relevante para o trabalho, por exemplo, do amigo zootecnista ou médico veterinário? Bom, você falou antes, só para complementar, sobre a questão da expectativa de vida. Né? Se a gente trouxer mais uma analogia desses últimos 50 anos, o cão ganhou, em média, 5 anos adicionais no tempo de vida dele. Desses últimos 50 anos. A gente pode colocar um ano a mais para cada 10 anos. Para cada década? Para cada década ele foi ganhando um ano a mais de tempo de vida. Né? E lembrando que os cães de porte pequeno tem uma longevidade maior do que o porte grande. Isso é fisiológico. Quanto maior o porte, menor tempo de vida ele tem. Porque o metabolismo dele é modificado, ele tem um desgaste metabólico diferenciado. Então, isso é um ponto de análise já de que dieta eu vou oferecer. Será que eu posso oferecer a dieta para um cão de porte pequeno a mesma que eu ofereço para um cão de porte grande? Essa é uma pergunta. Né? Porque quanto tempo vive um cão de porte grande, em média? Se a gente colocar um porte gigante, em média vai de 5 a 8 anos de vida. Ele com 5 anos já é velho. E sendo que um cão de porte pequeno, depois de 12 anos é que ele vai ser realmente velho hoje. Poxa, uma diferença boa, mais significativa. Que o dobro. Mais que o dobro. Então assim, você tem um cão que ele cresce por um ano de vida, que é a raça pequena, em média 1 ano, de 8 meses a 12 meses. Só que ele vive quase 20 anos hoje. E qual que é o meu objetivo como cientista ou como um profissional da área? Eu quero que esse cão viva eternamente ao lado do dono. Né? E é o que o dono quer também. Ele quer ter um animal ali que passe décadas com ele. Né? E com gato, mesma coisa. Né? Hoje nós temos gato aí com 30 anos. Né? Então, como que conseguiu isso? Foi só a medicina? Não, a nutrição ela tem participação nisso.
né? O conhecimento das espécies tem grande participação nisso. Então, eu passei a conhecer o gato que há 50 anos eu não conhecia. O gato vivia onde? Vivia lá na rua, aparecia de vez em quando na minha casa, trazia doença, né? Vinha machucado e tudo mais. O cão ganhou 5 anos em média nesses 50 anos e o gato ganhou em média de 7 anos. O gato foi além. Foi além. Mas por quê? Porque a gente não conhecia nada do gato. Eu posso dizer até de quando eu cursei medicina veterinária, que foi outro dia, a gente tinha ali uma nutrição que era comparada, pegava de outras espécies para falar alguma coisa de cão e gato. E hoje você tem a especialização focada na nutrição de cães e gatos, né? Porque nós passamos a estudar. Nós trouxemos o cão e o gato que estava lá na rua para em cima da cama do dono. Eu acho que essa era a minha próxima pergunta aqui. Como saber se um alimento é apropriado para o cão ou para o gato? É justamente essa a pergunta aqui da sequência. Então, nessa questão da longevidade, ela vai da base dos estudos. Né? Então, eu consegui aumentar a expectativa de vida dessas espécies com base no que eu estudei. Então, o que eu estudei? Eu estudei uma dieta para melhorar isso também. E agora eu vou retroceder? Eu vou para uma dieta que ela é caseira, que não tem uma comprovação técnica e científica. Então, mais uma vez, não estou aqui julgando de modo algum a dieta caseira. A questão ela foi elaborada por quem e ela tem uma base científica por detrás? Sim, ela é possível, mas ela é muito complexa. Complexa. E para você atingir realmente isso em casa, por exemplo, vai ser muito complicado. Sim, como que eu consigo controlar a quantidade de energia que o animal precisa para colocar numa dieta caseira? Eu vou saturar essa dieta com a base energética, eu não vou conseguir chegar numa base correta. Né? Porque, deixa eu ver se eu consigo... Bom, aqui eu faço o papel do curioso, tá? Aí você me ajuda se eu der um bola fora aqui, mas me ajuda aí. Basicamente, quando eu penso nos nutrientes, se eu pegar aqui... A gente tem uma sacaria aqui de uma M-Line filhotes, raças pequenas, a gente tem ali a M-Line gatos também. Se eu der uma olhada, eu vou ver que tem fontes de proteína, fontes de energia, fontes de vitaminas, os minerais. Então, esse mix de nutrientes, basicamente, eles vão, claro, ressaltando alguns ingredientes específicos, né? Eles estão ali presentes. Só que o quanto de energia? Sim. O quanto de proteína? Sim. A combinação dos minerais, né? Não só o quanto, mas a qualidade. A qualidade. Fonte, por exemplo. Fonte. Algumas serão mais biodisponíveis, né? Serão melhores aproveitadas que outras. Então, é uma complexidade tão grande que fica realmente muito difícil você fazer isso em casa. Sim. Então, assim, se você já tem a chancela de um profissional que fez isso por você e tem alguém que está dando essa segurança para você trabalhar, por que você vai inventar a roda? Né? Ou seja, você pode levar esse animal a riscos de saúde, prejudicar a saúde dele de graça e prejudicar a sua postura profissional. Né? Então, até voltando no Conselho de São Paulo, nós criamos uma campanha que ela está a nível estadual, demos início a ela em 2019, mas com a pandemia acabamos perdendo um pouco a intensidade, mas agora nós estamos retomando essa campanha que chama Nutrição Responsável. Ou seja, nós temos que ser responsável pela prescrição que nós fazemos para o nosso paciente. Nós temos que, como proprietário de um animal, eu tenho que ser responsável pela nutrição que eu ofereço para ele. Então, nós profissionais temos que ter essa consciência. Mais uma vez, animal não é laboratório. Né? Então, isso é lá. E a alimentação, nutrição do cão e gato, ela tem que ser contrária do humano. Contrária em qual sentido? Eu não posso humanizar a nutrição do meu pet. Eu posso humanizar o que eu trago para ele de benefício para a saúde. Agora, humanizar a nutrição deles, aí eu levo ele em prejuízo de saúde. E a gente tem que levar sempre em consideração o olhar de quem tem o pet. Exato. Que trata hoje como um filho. Vamos ser honestos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O Samuel tem 10 anos e o Heitor tem 3 anos. A gente teve um primeiro pediatra que na primeira consulta, eu estava presente, eu falei para minha esposa, eu não simpatizei, vamos mudar de pediatra. Por quê? Ele só conversava com a gente, não interagia com meu filho. Não conversava com a criança, tratou a criança como se fosse simplesmente o produto algo simbólico. Simbólico. Não interagiu em nenhum momento, não falou oi, tudo bem e tal.
essa impressão já nos fez mudar. Não trouxe uma empatia. Não trouxe. Já mudei para um outro profissional que no primeiro contato ele teve uma empatia, ele já se relacionou com a criança e deixou a gente em segundo plano. Sim. Então, a visão de quem tem o pet, ele vai perceber se você está dando importância realmente à qualidade de vida do pet, se você quer o bem dele, até na sua prescrição. Sim, porque, dando o seu exemplo, se eu tenho um animal de estimação, eu vou levar para uma consulta, quem é que ele vai ter que atender? Exato. Não é o dono. Quem é o paciente? É o paciente. Ele vai ter que ter a ligação, a conexão com o paciente, né? Exato. O dono vai ser um interlocutor porque o pet não está Não falando. fala. Exato. Né? Mas com essa empatia, pela sensibilidade, eu vou captar. Exato. Né? Então, vamos trazer essa analogia para o pediatra. Né? Um animal de estimação, um veterinário, um médico veterinário e um pediatra, eles são muito próximos nessa sensibilidade. Né? Então, é isso que nós temos que ressaltar. E quando eu tenho uma embalagem como essa, o que está por trás dela? A rotulagem. Essa rotulagem, a primeira instância, é como se a gente estivesse pegando uma bula de um medicamento. Quem é que lê a bula do medicamento? Ninguém gosta, né? Se você está com tempo, por exemplo, na pandemia você estava com tempo, talvez estava ocioso, você ia lá pegava alguma coisa para passar seu tempo, né? Mas se você não tem a prática de ir lá pegar a bula ou rótulo de alguma coisa e ficar analisando, correto? Isso foge, porque o seu tempo tem que ser rápido. Estamos né? no 2x. Isso, exatamente. Você vai ouvir a mensagem lá, você põe no 2x. 2x. Né? Você quer que o rótulo seja 2x. É verdade. Só que o rótulo, ele tem a parte regulatória, tem a parte de legislação que precisa ser cumprida. Né? Porque isso eu trabalho aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, que é o órgão que determina as regras do nosso mercado de alimentação e nutrição animal, eu tenho que ter isso de acordo com a legislação. Só que o que traz aqui? Então eu tenho os ingredientes, a composição básica, eu tenho enriquecimento dessa dieta com a parte de vitaminas, minerais e outros nutrientes que são essenciais e tenho também os níveis de garantia. Então, fui eu que determinei isso? Não, isso vem à base de estudo. Existem entidades internacionais que determinam esses estudos. Quanto de proteína para uma manutenção um cão adulto precisa para o mínimo para sua manutenção? Tem lá um nível. Só que essa proteína, ela é compatível com a espécie que eu estou analisando? É uma proteína que é compatível para o cão consumir? O que tem nessa proteína? Ela tem uma cadeia de aminoácidos. E quais são esses aminoácidos? X, Y, Z. Será que esse X, Y, Z ele é específico? Ele é essencial para o cão? Então é isso. Então quando eu pego aqui uma rotulagem, eu tenho que saber interpretar. E o importante é analisar aqui se os ingredientes que estão aqui são compatíveis para a espécie. Ah, mas eu tenho aqui uma farinha de víscera de aves. Opa, eu dou víscera pro meu gato? Sim, o que tem numa víscera? Tem uma base proteica riquíssima. Ok. A gente tem que deixar de lado essa interpretação de que a víscera pode ser algo pejorativo, que seja uma porção que não é de qualidade. O refúgio, né? Refúgio. Poxa, o que a gente faz com vísceras na nossa alimentação? Joga fora. Agora, isso não é verdade para a nutrição do pet, por exemplo. Exato. É um ingrediente de uma alta qualidade. Né? Riquíssimo, né? Ah, mas o que é melhor, a fonte animal ou fonte vegetal? Depende. Você fez a minha pergunta agora. Era justamente isso que eu ia te perguntar, mas vamos lá, então, porque agora... Não, era isso mesmo. Pode pegar daí. Porque tem N interrogações no mercado, curioso. Né? Ah, eu posso dar uma dieta vegetariana para um gato? O gato, ele tem uma essência carnívora, mais carnívoro do que o cão até. Essa eu não sabia. Essa é novidade. E aí o que acontece? Ele precisa de mais nutrientes de origem animal para ser compatível com a base de essência dele. Ou seja, característica própria da espécie. Da espécie. Né? Se eu vou dar uma fonte vegetal, eu tenho que fazer um processamento nessa fonte vegetal para trazer semelhante a uma fonte animal. Isso é interessante. Então, é possível. É possível. Vai depender de alguns processos. Tá. E tem nutrientes que são essenciais para o gato que a fonte vegetal a gente não consegue obter.
Então aí fica falho. Então, pensando nessa fonte vegetal, vamos pensar aqui, por exemplo, na soja, como fonte de proteína. Ok. Algum tempo atrás, muita gente acreditava que esse tipo de ingrediente não era adequado para a alimentação de pets, né? E hoje essa realidade é outra, né? Sim. O que mudou, né? Por que esse entendimento, ou essa crença, ou esse tabu acabou caindo? Então, ainda existe tabus, não só com a soja, com outras fontes de origem vegetal, assim como fontes de origem animal também. E é essa questão de modismo e da informação não ser completa. Né? Okay. Eu tenho alguma coisa que chegou até mim, mas eu não sei a essência dela, por que ela foi falada. Né? No exemplo da soja que você está colocando ali, a soja ela tem fatores que são denominados antinutricionais. Antinutricionais? Sim, okay. mas não é só para cão e gato. Para nós humanos, para os ruminantes, para outras espécies animais que vão consumir. Né? A base proteica que está nela, se ela não for processada, a gente não consegue utilizar. Então, se você pegar um grão de soja aqui e for tentar mastigar, vai fazer um bypass, vai passar direto, você não vai absorver nada dessa soja. Entendeu? Agora, se eu pegar essa soja, colocar um aquecimento nela, fazer uma ação de enzimas para pré-digeri-la, ou seja, eu estou modificando a estrutura química dela para torná-la digerível. Ok. Processos para eu conseguir aproveitar aquele nutriente contido no ingrediente. No ingrediente. Entendi. Porque o animal ele vai aproveitar o nutriente, não o ingrediente. Eu tenho que pegar da soja a essência dela, que é o nutriente. Bom, fazendo aqui só uma comparação boba, né? É como se eu te dissesse assim, Ives, vamos fazer um bolo de coco. E aí eu te dou o coco, in natura. Vou ter que quebrar esse coco. Vai ter que quebrar o coco, vai ter que tirar a casca, né? Sim. E aí você vai ter que quebrar o coco em si, aí você vai ter acesso, e aí você vai ter que ralar para você depois... Exatamente, ou seja, o processo é mais importante do que a fonte às vezes. Boa. Né? E para você processar um ingrediente, ele custa. Então, de repente, você pega um produto que ele tem um valor no mercado mais alto do que comparado a um outro, é por isso que nós temos que tentar interpretar o rótulo, para tentar entender o que tem lá de ingrediente e como ele foi processado para chegar naquela composição e ter benefício para a saúde do animal. Né? Então, fica, né, se você falar, não, o animal pode se alimentar de subprodutos, pode. Nós nos alimentamos de subprodutos. Então fica uma coisa um pouco cultural até para a gente analisar, né? Então assim, se eu pego uma embalagem como essa, e isso eu faço estudos com os meus alunos também, de fazer essa interpretação, porque eu só vou conhecer o que tem aqui dentro se eu conseguir analisar e saber, farinha de vísceras, óleo de peixe, alga, ou seja, por que essa alga está ali? O que ela tem de fonte? O que ela traz de benefício? Se eu ver só a menção do nome, eu não vou saber. Né? E hoje a indústria faz uma interpretação através desses pictogramas para tentar facilitar essa informação para o consumidor. Né? Então, se eu tenho aqui uma alga, o que ela vai trazer de benefício? Se eu tenho aqui um óleo de peixe, o que ele tem de nutrientes, esse óleo de peixe, que ele é essencial para a espécie que eu estou nutrindo. Né? Então, o rótulo ele vem numa base regulatória de legislação, mas nós temos como traduzi-la. E essa tradução ela é importante para o consumidor, é importante para o proprietário, para ele enxergar que você está assinando o seu nome lá na prescrição de algo que você conhece, de algo que tem qualidade e vai trazer benefício para a saúde do animal. Agora, uma última pergunta, ainda quero insistir nessa questão da fonte vegetal, por exemplo. Nós temos hoje inúmeras cultivares de soja. Sim. Então, tem materiais melhorados geneticamente, materiais que são melhores adaptados àquela região específica do país, aquele bioma, enfim. E dentro dessa múltipla variedade de cultivares, elas são diferentes. E aí, como que eu sei, por exemplo, se aquela cultivar em especial é adequada para eu usar como uma fonte de proteína vegetal? Ok. Isso para todo ingrediente. Eu tenho que fazer uma análise bromatológica dele. Eu tenho que chegar praticamente no DNA dessa fonte, vamos dizer assim. Aí lá eu vou ter a cadeia de aminoácidos que tem na composição dessa fonte proteica, no caso da soja. E eu vou analisar se a cadeia de aminoácidos que está ali, ela é compatível para o cão,
ela é compatível para o gato na essência dele. Boa. Nós falamos já no outro episódio que o cão e o gato eles necessitam em média de 50 nutrientes que são essenciais para a manutenção da vida, né? Para eles. Então, eu tenho que analisar se nessa soja o perfil dela é compatível com essa essência que o cão precisa. Se eu analisar e faltar aminoácido, eu tenho que suplementar. Aí eu tenho que enriquecer, né? Hoje nós temos já há mais de década no mercado internacional e nacional dietas elaboradas com fonte de soja que tem uma ação hipoalergênica. Isso vem de estudos com crianças recém-nascidas, humanos, né? Que tinham alergia ao leite de vaca e aí resolveram fazer um leite de soja, hidrolisando a soja para ver se tinha menos agravo de saúde para o bebê. E aí com essa base de estudo nós trouxemos para a nutrição de pet. Então tem... Porque em essência é ciência, né? Exato. Então assim, eu consegui transformar uma soja que lá atrás ela vinha com todo esse preconceito de uso, porque ela tem fatores antinutricionais, em uma fonte de soja hipoalergênica, por exemplo. Né? Como é que eu trato uma alergia utilizando uma fonte vegetal para uma espécie carnívora? Olha só onde a gente chega. Né? Por que eu estou trazendo essa analogia? Porque se a gente não estudar e não analisar, eu vou fazer uma dieta caseira que eu não tenho base, não tenho conhecimento, não tenho uma ciência por detrás, e aí eu agravo. Essa expectativa de vida que nós aumentamos para essas espécies, a gente vai começar a reduzir. E isso, mais uma vez, pela Comissão de Nutrição do Conselho de São Paulo, a gente já vem acompanhando isso. Colegas entrando em contato dizendo, olha, fizeram uma dieta lá para o animal, prejudicou a saúde, ele está com um problema de saúde por causa da dieta que ele está recebendo, né? E assim, nós temos que valorizar o nosso profissional, né? Se o colega não tem aptidão para estudar nutrição, ele tem outros colegas que ele pode estar hoje em parceria nesse trabalho, né? Junto com a universidade. Trocar informação. É isso. Né? O próprio associativismo hoje traz esse benefício. Você se associar a uma entidade de classe, alguma coisa assim, você tem esse benefício de se conectar com profissionais especializados, né? Então isso é importante, essa essência. Bom, e para finalizar, queria que você falasse desses 50 nutrientes essenciais em ordem alfabética. Não, aí é brincadeira. Traz para frente, aleatoriamente, como é que você prefere? Aí é o quadro zoeira do apresentador. Não, eu queria, assim, imensamente agradecer novamente esse bate-papo, nosso segundo episódio. E a gente vai voltar, claro, né, para os próximos episódios, inclusive falando sobre essa questão dos ingredientes e dos nutrientes. Ives, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado, Ale. Obrigado, Matsuda. Bom, a gente fica por aqui neste segundo episódio do Clube MVET Podcast. Siga as nossas redes sociais e fique atento para o nosso próximo episódio. Tchau!